Olá a todos, meu nome é Márcio e nesse canal eu falo sobre tecnologia, softwares, apps e produção audiovisual. Esse vídeo é um vídeo para introdução, tentando responder uma pergunta bem comum que a maioria das pessoas que quer começar a produzir audiovisual se faz. Com que equipamento eu começo? Tá? Então a gente vai falar aqui sobre algumas dicas, não vamos falar sobre modelo A, modelo B, fabricante A ou fabricante B, mas coisas que você deve procurar em função das suas necessidades, do seu orçamento, né, para começar a escolha de equipamentos para sua produção audiovisual. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, considera assinar o canal, clica no sininho para receber notificações e fica comigo para responder, afinal, a pergunta mais importante para quem está começando: com que equipamento eu vou iniciar a minha produção? Bom, então indo direto ao assunto, a gente precisa organizar a nossa busca pelo equipamento ideal para quem está começando a produzir audiovisual. E como eu falei, o mais importante não é escolher modelo A, modelo B, fabricante A, fabricante B, mas sim entender que necessidades você tem, que orçamento você tem e qual o seu nível de conhecimento em relação à produção audiovisual. Esses fatores vão ser bem importantes para a sua escolha. Tá? Para facilitar, a gente vai trabalhar então com 4 níveis de equipamentos. Tá? No primeiro nível, mais simples, mais barato, com investimento menor e exigindo menos conhecimento do usuário, a gente vai ter as nossas conhecidas webcams, né, que às vezes, né, podem ser colocadas, né, nos computadores, mas no notebook, por exemplo, em muitas máquinas já está embutida. Tá? Num segundo nível, a gente teria os celulares, né? Solução perfeitamente viável e cada vez mais sofisticada em termos de produção de imagem. Na terceira categoria, a gente teria máquinas fotográficas que têm funções de captação de vídeo com qualidade e que você pode utilizar. Esse é um mercado muito novo que nos últimos anos tem sido aberto pelos fabricantes de máquinas fotográficas, justamente porque precisavam, né, de abrir mercados novos em função da queda das vendas das máquinas fotográficas digitais tradicionais por conta dos celulares, né, que estavam fazendo o mesmo papel. Então, os fabricantes resolveram investir na capacidade de produção de vídeo desses equipamentos e foi um sucesso enorme, tanto que hoje esse é um segmento de mercado em franca expansão. Por fim, a gente tem os equipamentos dedicados, ou seja, não é mais a câmera fotográfica que também filma ou que filma muito bem, mas equipamentos que basicamente são desenhados, produzidos para produzir imagens, tá? Aí você já deve ter visto, né, na rua os equipamentos das emissoras de TV, as camcorders, né? E assim, para eu não trazer uma coisa muito grande, até porque eu não tenho, né? Eu tenho, né, essa câmera chamada de Blackmagic Pocket, né, é uma câmera antiga, uma proposta interessante de uma câmera de cinema, de bolso, né, eu uso ela de vez em quando para fazer algumas coisas onde eu quero trabalhar mais a imagem, né, mas enfim, ela é representante de uma categoria de câmeras específicas para produção audiovisual que normalmente, né, já começam numa faixa de preço um pouco maior, se tem qualidade. Claro que a gente tem câmeras muito baratinhas aí na internet, mas a qualidade não é muito boa, tá? De qualquer forma, então, vamos começar pela primeira categoria, a das nossas conhecidas webcams, tá? Para quem as webcams são interessantes, quais são os prós e os contras dessa solução, tá? Basicamente, webcams são a solução ideal para quem tem quem quer fazer pouco investimento, para quem não quer se preocupar muito com ajustes, né, enfim, com acertos no equipamento, né, e precisa de praticidade, simplicidade. Tá? Então você vai participar de uma reunião de trabalho, você vai produzir uma aula, você vai, enfim, fazer alguma outra atividade onde a câmera é um meio para esse objetivo e não a finalidade, né? Ou seja, a sua finalidade não é produzir o conteúdo audiovisual necessariamente, mas utilizar a imagem como uma ferramenta para participar de uma reunião, para o trabalho, para a educação, para uma aula. Enfim, se essa é a sua situação, as webcams são uma solução muito interessante, porque elas normalmente, às vezes, já estão no seu equipamento, né? Mesmo que você tenha que comprar, elas não são muito caras, né? E permitem essa simplicidade que você precisa, esse imediatismo de ligou, plug and play, né? Ligou, usou e está acabado, né? Então, assim, essas são as vantagens, tá? E o tipo de perfil, então, de usuário ideal de uma webcam é, né, essa pessoa que não tem como finalidade
como fim, né, a produção do audiovisual, mas sim usar a câmera e o equipamento como meio para uma outra atividade. Então, se esse é o seu caso, o webcam pode ser uma boa solução para você. O que acontece? Quais são os problemas das webcams? As webcams normalmente não têm imagem muito boa, elas têm sensor muito pequeno, né? E isso afeta muito a imagem. Elas precisam de luz, elas não têm muitos ajustes, algumas nenhum, né? E mesmo assim você ainda precisa, às vezes, ajeitar algumas coisas, né? Elas não te dão opção, por exemplo, de ângulos de visão diferentes, né? Elas normalmente têm um ângulo maior, né, para mostrar o ambiente onde você está, né, de uma certa forma. Então, assim, você tem poucas opções, poucos recursos se você quiser mudar alguma coisa do que ela está programada para fazer, tá certo? Então, essas são as restrições, né? Aí a pergunta, bom, mas não tem câmera boa? Eu vi outro dia na internet uma câmera muito cara, uma webcam muito cara. Sim, você vai encontrar na indústria hoje webcams que gravam inclusive em 4K com uma qualidade melhor do que a média, tá? Mas que são muito caras. Se você for ver uma câmera em 4K no Brasil hoje, de uma câmera de boa qualidade, né, ela está custando em torno de $300, né? Cotação de hoje mais ou menos aí uns 1.500, às vezes R$2.000, tem câmera mais cara do que isso. E aí quando você chega nesse patamar de investimento, né, aí você já pode pensar na categoria seguinte, tá? Que são os celulares, tá? Então, assim, se a webcam, ela subentende que você não quer fazer um grande investimento para essa produção audiovisual. Esse é um traço importante, né? E se essa é a sua situação, né, não só questão financeira, mas também simplicidade, praticidade, você não quer perder muito tempo, né, ajustando, aprendendo coisa, melhorar e tal, enfim, você quer só gravar e já está pronto para mandar para frente, o webcam é a solução para você, tá? Então esses são os prós e os contras. Se essa é a solução que te interessa, que se assemelha ao que você está procurando, então te recomendaria pelo menos procurar webcams que tenham algum tipo de software de controle, de ajuste associado ao modelo, né? Isso permite que você contorne alguns problemas relacionados à imagem que as webcams têm, né? E isso vai facilitar um pouco que você possa mexer um pouquinho e melhorar a qualidade da imagem, que é sempre bom a gente ter uma qualidade de imagem interessante, né, já que a gente vai usar isso como meio expressivo, né, seja para uma aula, seja para o trabalho. Então, né, uma boa imagem sempre é um diferencial, tá? Então você pode conseguir isso relativamente, né, com uma webcam, desde que ela tenha algum software de controle associado a ela. Isso já facilita muito quando você for comprar, dá uma olhada se o fabricante oferece um software associado, um app que você possa controlar, porque aí com isso você pode fazer algum ajuste, pelo menos, né, na cor, no contraste, na exposição, na iluminação da imagem, né, na claridade, né, da imagem. Isso pode já fazer uma boa diferença para você. Fica a dica, tá? Se esse for o seu caso.